Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que alegria podermos estarmos aqui, de fato é um privilégio acordar cedo, domingo de manhã, tomar um banho, tomar um café e vir se reunir com os irmãos, as irmãs e adorar o nome do Senhor. De fato, nós somos privilegiados e é uma alegria estar aqui. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 1. Rua. Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler o verso de número 1 até o 7, que é a introdução deste livro. Diz o seguinte, Provérbios capítulo 1, verso de número 1 ao 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples, e conhecimento e bom senso aos jovens. Que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos orar? Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui humildemente em Tua presença e eu peço, ó Pai, que ensine a todos nós, que ensine a mim, a todos que estão aqui. Todos nós carecemos do Teu guiar, ó Pai, carecemos dos Teus ensinamentos e ninguém é verdadeiramente sábio aqui, ó Pai, a não ser o Senhor. E nós só podemos agir com a sabedoria que vem do alto quando buscarmos de Ti, quando reconhecermos o quão insensato nós somos. Ó Pai, eu sou. E eu Te peço, ó Deus, que através deste livro que o Senhor nos deixou, o Senhor possa incutir a sabedoria em nossos corações, colocá-la, ó Pai, em nossas mentes e que possamos ser pessoas que buscam a sabedoria para glorificar o Teu nome, ó Deus. Nos dê o temor ao Senhor, que tem faltado tanto na vida de tantas pessoas hoje em dia, ó Deus, mas que possamos ser diferentes e continuar temendo o Teu santo nome mais e mais. Peço que o Senhor esteja com a palavra e que o Senhor possa falar aos nossos corações pela Tua graça e misericórdia, Deus. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, não sei, cadê o Rua? O Rua não está ali. Não sei se vai conseguir, colocar os slides. Obrigado. Então, nós vamos começar, então, já tendo terminado a série de mensagens sobre mordomia cristã. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens nova, onde provavelmente nós vamos até o fim do ano mesmo, que é no livro de Provérbios. Então, a gente vai meditar nesse livro. Vamos ter aí algumas mensagens mais introdutórias, depois pegaremos alguns provérbios, os temas que o livro fala, e abordaremos esses variados temas que o livro nos apresenta. Mas primeiro nós precisamos entender um pouco mais sobre o livro de Provérbios e como usá-lo. Há muita confusão, na verdade, sobre como a gente deve ler Provérbios e como Provérbios deve ser entendido. Será que Provérbios são
promessas que nós lemos, assim como as outras promessas do Antigo Testamento e do Novo, ou Provérbios ele se encaixa como leis sobre coisas que devemos fazer em toda e qualquer circunstância e coisas que não devemos fazer em toda e qualquer circunstância. Então há muita confusão e às vezes muita dificuldade em entender este livro que é tão importante para nós. Este livro, como muitos já sabem, ele tem o propósito de ensinar a verdadeira sabedoria. E é por este caminho que nós vamos seguir. Então, Provérbios trilhando caminhos de sabedoria. E o que nos torna, irmãos, pessoas sábias? O que você falaria que faria alguém ser alguém sábio? Você já conheceu alguém muito sábio? Tenho certeza que já está passando muitos nomes, ou talvez alguns, na mente de muitos irmãos. Pessoas que conheceram ao longo da vida. Pessoas que os ajudaram, os instruíram, que os auxiliaram. Pessoas que nós consideramos pessoas sábias e cheias de sabedoria. Mas por que eu e você achamos essas pessoas sábias? O que faz alguém ser verdadeiramente sábio? E aonde habita a verdadeira sabedoria? Será que habita na solidão? Muitos ficam reclusos, achando que quando estão sozinhos e estão em estado de meditação e reflexão, buscando a sua paz interior e se alinhar com o universo, desta forma eles alcançam sabedoria. Será que vem através de muito estudo? Será que somente podem ser sábios aqueles que possuem doutorados, PhDs, mestrados, ou que já leram 1000 livros, 2000 ou 3000 livros? Será que a sabedoria, ela está no estudo? Uma pessoa muito estudada, ela é sábia necessariamente? Será que está através das experiências? Então, tem outras pessoas que acham que não, estudo não vai ajudar em nada. O importante é você viver a vida dia após dia, viver várias experiências, ter várias situações onde você foi provado ou testado e ter saído delas. E isso faz alguém ser sábio. Será que são sofrimentos? Será que alguém que não sofreu não é sábio e alguém que sofreu muito automaticamente se torna muito sábio? Ou será que é a idade? Quanto mais velho a pessoa vai sendo, quanto mais os anos vão se passando, mais sábio essa pessoa vai ficando? O que será que realmente traz a verdadeira sabedoria? Apesar de muitas dessas coisas que nós falamos aqui agora nos ajudarem a crescer em sabedoria de certas formas, a verdadeira sabedoria para esta vida não se encontra em nós mesmos, ou na passagem do tempo, ou nas experiências que vivemos, ou por alguém ser mais velho que o outro, ou pelos estudos. São coisas úteis, coisas que Deus também usa em nossas vidas, mas a fonte da verdadeira sabedoria não se encontra nessas coisas, mas somente pode ser concedida pelas mãos do Senhor. Somente alguém que busca a sabedoria no Senhor pode realmente alcançar uma vida sábia. E o livro de Provérbios vai nos dar este segredo de como se tornar verdadeiramente sábio e o que define a sabedoria em nossas vidas. Mas para isso nós precisamos primeiro nos familiarizar com o livro de Provérbios. E por isso no ponto 1 nós vamos conhecer um pouco mais sobre este livro que nos ensina a sabedoria. Primeiro de tudo, quem escreveu Provérbios? Nós lemos, olha só, no capítulo 1, os versos de número 1 em diante, vamos dar uma olhada.
Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, a maioria do livro de Provérbios, a maioria, foi escrito por Salomão. Nós conhecemos muito bem a história, onde Deus aparece em sonho para Salomão e pergunta: o que você quer que eu te dê? Peça qualquer coisa que eu vou te dar. Ele não pede riquezas, ele não pede fama, ele não pede ouro, ele não pede prazeres desta vida, ele pede sabedoria. Sabedoria para guiar o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Então, Salomão foi a pessoa mais sábia que já existiu depois de Jesus Cristo. Jesus foi a pessoa mais sábia, Salomão é a segunda. E 1 Reis, capítulo 4, verso 29 ao 34, vai nos mostrar como Salomão ele desenvolveu essa sabedoria e trabalhou para isso. 1 Reis, capítulo 4, o verso de 29 até o 34. Olha o que diz. Deus concedeu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e um conhecimento tão vasto quanto a areia à beira-mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, mais do que Etã, o Ezraíta, né? Mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. A sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Ele era mas tão sábio que as pessoas saíam de suas nações para visitá-lo, como a rainha que nós vemos também. Ele compôs 3.000 provérbios. Então ele sentou em sua cadeira, que não reclinava, na sua mesa, pegou a sua pena, se é que eles usavam pena ali, ou aquilo que eles fossem usar para escrever. Então não tinha uma bic, não tinha um computador, e escreveu provérbio por provérbio à mão. E foi o número de 3.000. Não só escreveu provérbios, mas ele era também compositor, e escreveu 1.005 cânticos. Continuando, descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Então ele foi o primeiro botânico, o primeiro talvez não, mas aquele que se aprofundou ainda mais, né? Então, Salomão foi um botânico, ele estudou as plantas, também discorreu sobre os animais de rebanho, estudou sobre todos os animais, foi um biólogo. As aves, os animais rastejantes e os peixes. Então ele escrevia tudo que ele podia conhecer. E o verso final ali, pessoas de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, enviadas por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Então este é o principal autor de provérbios, alguém com uma sabedoria extraordinária, mas veja, uma sabedoria que não vem dos muitos anos ou de muitas experiências, mas que vem do Senhor. O Senhor é aquele que pode te tornar sábio para viver, mais do que qualquer livro pode te ensinar, ou mais do que qualquer experiência pode te passar. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Nós vemos também que existem outros autores no livro de Provérbios. Nós vemos os sábios no capítulo 22. Nós vemos o capítulo 25, verso 1, que os homens de Ezequias, outro rei que viveu um tempo depois de Salomão, estes homens também foram responsáveis por reunir alguns provérbios de Salomão ali, no capítulo 25 em diante. E nos últimos capítulos, nós vemos até figuras desconhecidas. Temos Lemuel, no capítulo 31, né, a sua mãe, os conselhos que sua mãe deu a ele, um rei. Já vamos ver mais claramente sobre isso. Vemos Agur também no capítulo 30, que seriam os capítulos de conclusão. Então temos ali alguns autores em Provérbios, sendo
sendo dentre eles o principal Salomão. Por isso que nós reconhecemos que Salomão escreveu Provérbios, praticamente escreveu o livro todo, e praticamente ele foi terminado de ser composto ali quase todo na época de Salomão mesmo, mas provavelmente terminou na época de Ezequias, né, quando os homens de Ezequias eles terminam de compilar o livro, né, de organizar. Qual era o gênero literário de Provérbios? Nós temos vários gêneros na Bíblia. E no Novo Testamento temos os evangelhos, temos as cartas, temos uma literatura apocalíptica, né, onde nós vemos no livro de Apocalipse, vemos em outros livros também ali, no Novo Testamento. E no Antigo Testamento temos profecias, temos leis, e o livro de Provérbios ele vai se encaixar no gênero, se puder deixar ainda no anterior, desse aqui já a gente vai. Obrigado. No livro de Provérbios, nós vemos uma literatura que chamamos de sapiencial. É a mesma literatura que encontramos em Eclesiastes e em Cantares também. A literatura sapiencial é uma literatura de sabedoria, que ensina o povo de Deus os melhores caminhos a serem tomados para viver neste mundo do Senhor, agradando Ele. O livro de Tiago, no Novo Testamento, para termos uma noção, também pode ser considerado ali, em certas partes, um livro de sabedoria. Os ensinos de Jesus também têm essa característica, né, sapiencial de sabedoria. E qual era o tema de Provérbios? O tema de Provérbios era descrever e incutir a sabedoria no povo de Deus. Uma sabedoria que está fundamentada no temor do Senhor. E que faz funcionar a vida nos detalhes práticos das situações do cotidiano e nos relacionamentos, de uma forma que o povo de Deus saiba o que fazer nas mais variadas situações de como agradar a Deus. Então, viver esta vida nos coloca em situações que, às vezes, quando descrevemos uns para os outros, temos situações que nem sequer acreditamos que aconteceu daquela forma. A vida é imprevisível. A vida, ela traz nuances que a gente não espera muitas vezes. Situações que não estamos preparados. E o livro de Provérbios traz essa sabedoria para nós vivermos nessas situações do dia a dia de uma forma que Deus seja louvado, de uma forma sábia. Este é o tema de Provérbios, a sabedoria fundamentada no temor do Senhor, numa vida temente a Deus. Propósito do livro. Muitos pensam que Salomão poderia ter escrito este livro para instruir os jovens que serviriam na corte. Então, teriam ali vários outros jovens que gostariam de servir na corte do rei, e Salomão escreve este livro para instruir esses jovens. Entretanto, no livro de Provérbios, nós temos sabedoria para os mais velhos, os mais jovens, para pais, filhos, para mulheres, homens. Temos sabedoria para os mais sábios dos sábios e sabedoria até para os mais simples. Ou seja, provavelmente Provérbios ele foi escrito não só para instruir jovens que serviriam na corte, mas para todo o povo de Deus. Para os mais velhos, para os mais novos, nós que já vivemos muito, nós que já vivemos ainda pouco, nós que já tivemos muita experiência ou que ainda não tivemos nada de experiência, todos precisam de Provérbios. Todos precisam ser instruídos no livro de sabedoria que vem de Deus. Não há sequer uma pessoa que possa falar, Provérbios não é útil para mim. E o que é interessante é que no capítulo 1, o verso 7, quando Salomão escreve, ele usa um nome especial de Deus, um nome que está ligado à aliança do povo com Deus. Isso nos mostra ainda mais que Provérbios foi escrito com o propósito de instruir a todo o povo de Deus, a todos que buscam sabedoria no Senhor, independente de idade, ou de experiências, ou de estudo também.
Pode ser o doutor ou alguém que não tem tanto conhecimento. Os dois precisam da sabedoria que vem do Senhor. Eu preciso e você precisa. Agora sim, passando para o próximo, nós vamos entender como funciona a estrutura ali do livro de Provérbios. Nós vemos que o capítulo 1 ao 9, irmãos, é mais uma introdução. E nós temos ali o propósito, ele fala, para instruir em sabedoria. E nos capítulos de número 1 ao 9, temos 10 discursos. 10 discursos de um pai para o filho. Então, é como se fosse ali um pai instruindo o filho, ouve a instrução do seu pai, ouve o que eu estou te dizendo. E temos ali 10 discursos de um pai para o filho. Depois, isso aqui é muito interessante no livro de Provérbios, temos 4 poemas de quem? Da Senhora Sabedoria. Provérbios, ele torna a sabedoria em uma personificação. O que significa isso? Significa que Salomão, ele transforma a sabedoria em uma pessoa, como se ela fosse uma mulher. E essa sabedoria, ela sai pelas ruas, chamando as pessoas, venham até mim, comam da minha comida, bebam da minha bebida, eu vou ensinar a vocês um caminho bom. Então Salomão, ele transforma a sabedoria nesta mulher que clama pelas ruas, chamando as pessoas para que possa alguém ouvir e atender o seu convite. No capítulo 10 ao 29, aqui que começa os centenas de provérbios que temos, Então, sabe aqueles provérbios que a gente realmente lembra do livro, por isso, pelas frases, os versículos separados uns dos outros, cada um nos instruindo em alguma coisa, começa no capítulo 10. Do 10 ao 29, temos esses vários provérbios. E o que seriam provérbios? Provérbios, então, não um livro, mas esta estrutura específica, ele é uma declaração breve e direta e memorável, que transmite uma verdade prática sobre o comportamento humano, sobre a vida, a moralidade e o temor do Senhor. Então, é aquelas frases que você fala e você decora facilmente. E nessas frases que você decora facilmente, está sendo transmitido algum valor, algum ensinamento, alguma coisa prática para a vida. Quer ver um provérbio que todos temos de cor, mas que não é da Bíblia, mas que vem do Seu Madruga? Ele fala que a vingança nunca é plena, ela mata a alma e envenena. Isso é um provérbio. Uma frase fácil de decorar, geralmente feita com comparações, analogias, aqui no caso o veneno. Você sabe ela de cor e você já aprendeu, vingança não é bom. Aprendeu com o Seu Madruga. Seu Madruga, então, Salomão tinha 3.000, Seu Madruga tinha 1 ali, o provérbio, para poder se orgulhar. Então, provérbios são isso, são essas frases práticas, fáceis, memoráveis, para você conseguir aprender um valor e transmitir para a sua vida na prática. Então, temos centenas, Provavelmente, não estão todos ali que Salomão escreveu, provavelmente não, não estão todos os 3.000, mas estão uma grande parte, aqueles que Deus quis que fosse chegado até nós, E aqui, então, nesta área, temos vários temas. Temos provérbios que falam sobre justiça, que falam sobre álcool, que falam sobre amizade. Tem provérbios que falam sobre família, perdão, trabalho, casamento, preguiça, orgulho. Enfim, temos os mais variados temas para instruir na vida, de uma vida sábia diante do Senhor. E na conclusão, nós temos os últimos 2 capítulos, que são aqueles personagens que nós temos como desconhecidos, nós não sabemos exatamente quem são. Temos Agur, que no capítulo 30 ele diz ser um tolo, ele fala que ele é um tolo que não tem sabedoria, e ele busca a sabedoria na palavra de Deus. Então, ele é um modelo de leitor de provérbios. Para a gente ler provérbios, a gente tem que ser igual a Agur. Chegar diante do Senhor e falar assim, eu sou um tolo, eu sou um insensato, me ensina na sua palavra. É isso que Agur diz no capítulo 30. Depois temos Lemuel, que era um rei, mas foi a mãe dele que deu alguns conselhos a ele. Ele fala, conselhos que
minha mãe me instruiu, e aí ele começa a descrever. Então, foram os conselhos da mãe de Lemuel, e que ensina sobre um exemplo de uma mulher sábia. Então, o Provérbios começa com a sabedoria personificada em uma mulher, e termina com uma mulher sendo um exemplo de como viver em sabedoria. Então, ela começa com uma mulher e termina com uma mulher. A Isa falou que não tinha outro jeito melhor de ser o livro de Provérbios, né? Realmente, as mulheres, elas são exemplos ali de sabedoria ali no começo e no fim. Então, é assim que funciona o livro de Provérbios. E agora que nós estamos mais familiarizados com o livro de Provérbios, ainda nós vamos introduzir algumas outras coisas ao longo das mensagens, principalmente como interpretar os provérbios em si. Quando chegarmos no capítulo 10 ao 29, nós vamos ver como interpretá-los, que aqui que existe muita confusão sobre como ler e entender os provérbios. Mas, para introduzirmos, isso aqui já nos basta, e podemos caminhar agora para o segundo ponto, que é a instrução que nós temos no começo do livro, sobre o primeiro passo em direção à sabedoria. Então, Deus teve o cuidado de escrever um livro que nos ensina sobre isso. E Ele quer que busquemos a sabedoria, mas qual é o primeiro passo para vivermos vidas sábias? Será que agora, depois de hoje, nós temos que ir e sentar em nossas mesas e estudar ainda mais? Este é o primeiro passo para uma vida sábia? Será que temos que só sentar e esperar os anos passarem, né? Para alcançarmos uma vida sábia? Bom, Provérbios, ele nos deixa claro que se quisermos viver a vida de forma sábia, uma coisa não pode faltar. E essa coisa é o temor do Senhor. Este é o primeiro passo em direção a uma vida sábia. Então, mais uma vez, o primeiro passo em direção a uma vida sábia não são os estudos, não são as experiências, não é a idade, mas é uma vida temente a Deus. É o primeiro passo, é o fundamento, é a fonte. Estas outras coisas também são boas, elas são necessárias, estudar é bom, viver experiências Deus usa também para nos moldar, mas tudo isso, toda a sabedoria, ela começa em um coração que teme a Deus, que teme o Senhor. Veja o capítulo 1, o verso de número 7 mais uma vez. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E ele faz um contraste. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Aqueles que não temem o Senhor não buscam sabedoria. Mas os que temem, esses começaram com o pé direito, começaram da forma correta. Aqui a palavra, em várias traduções, ela pode ser traduzida como conhecimento, igual está na minha. Pode ser ciência, é o princípio do saber. Talvez você tenha essas outras palavras diferentes na sua Bíblia. E esta palavra, ela se refere especificamente a uma coisa diferente da sabedoria em si, mas se refere a um conhecimento mais teórico das coisas, o acúmulo de informações que podemos ter sobre a vida e as coisas. Vem através, muitas vezes, de estudos, experiências práticas, ou passado para nós por alguém. Então, é mais o conhecer, o conhecimento, a ciência, que também começa temendo a Deus. Por outro lado, Provérbios vai usar uma outra palavra, no capítulo 9, o verso 10, que é complementar com esta. 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui sim, ele usa a palavra-chave. Então, Salomão, ele parece dizer que tem esses dois lados. Um lado mais teórico, onde você tem que ter conhecimento, informação, estudar, e tudo isso também começa no temor do Senhor. Mas o outro lado é que você também tem que ter sabedoria, não só conhecimento e estudo. E qual é a diferença dos dois?
Bom, o conhecimento, o estudo, a ciência, essas informações que nós temos, a sabedoria, por sua vez, ela possui um caráter mais prático, onde aplicamos o conhecimento que temos nas situações da vida. Ela traz uma ideia de uma habilidade para que a pessoa tem de escolher os melhores caminhos para alcançar os objetivos. Isto é sabedoria. Enquanto o conhecimento é algo mais teórico, a sabedoria é a prática desta teoria na vida. Você conhece algo e uma vez que você conhece, você pratica isso e escolhe os melhores caminhos de acordo com o conhecimento correto. Então, a sabedoria é esta habilidade de ter 2, 3, 4 caminhos na sua frente, mas por você ser uma pessoa sábia, você sabe qual o melhor caminho escolher, visando agradar a Deus. Isso é o que é a sabedoria. Existem muitas pessoas que não têm conhecimento, que não têm estudos, mas que, por outro lado, são extremamente sábias. Então, ter conhecimento não é o mesmo que ser sábio. Mas isto não significa que o conhecimento não é importante, como vimos que o próprio livro de Provérbios fala que é importante. Mas para que possamos entender a diferença dessas duas coisas, então é possível ser sábio sem ter conhecimento. Mas é melhor ser sábio tendo mais conhecimento para poder praticar isso de forma melhor ainda. É igual uma faca, né? Se você pega uma faca, ela pode até cortar, mas se você, é a palavra correta, irmãos, é amolar ela, me corrijam aí se eu estiver errado, amolar ela corta mais afiado. Então, o conhecimento e a sabedoria, elas têm que andar juntas, são as facas amoladas, que cortam mais. Então, dessas duas coisas, o princípio delas, o primeiro passo para essas duas coisas é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, irmãos, é uma reverência profunda e um respeito por Deus. Há uma admiração, uma mentalidade moral de que não somos Deus e que não definimos o que é certo e errado. Precisamos nos humilhar diante dele. Isto é o que é o temor do Senhor. Veja o que não é. 1 João capítulo 4, 18. O que não é o temor do Senhor? Para nós não confundirmos. 1 João 4, 18. Diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, temor do Senhor não é você ter medo de Deus no sentido de que você agora tem um medo paralisante, que você vai ser condenado. Pois o verdadeiro amor, e se nós cremos que Deus nos amou e nos salvou, nós não precisamos mais temer, não há mais condenação para nós. Então, isso não é o que o temor do Senhor é. Não é um medo paralisante de Deus. Pelo contrário, Atos, capítulo 9, verso 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O temor, então, é uma reverência, é um respeito profundo, é uma admiração a Deus, é você se preocupar em não ofender a pessoa que você teme, sabendo a seriedade que é servir esta pessoa. O temor do Senhor se reflete em humilhação diante dele. Isto é o verdadeiro temor de Deus. Atos, capítulo 5, verso 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto.
grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinham acontecido. Ananias e Safira mentem ao Espírito de Deus, mentem a Deus, e eles morrem como castigo. Decorrente disso, a igreja cresce em temor. Opa, com Deus não se brinca. Com Deus as coisas do Senhor se levam a sério. E eu temo tanto ao meu Deus, que eu vou respeitá-lo. Eu não vou brincar com Ele, eu não vou mentir a Ele, eu não quero ofendê-lo. Veja, não porque agora eu posso ser condenado, porque Jesus Cristo já pagou o preço por nós, mas por gratidão, por respeito e reverência a este Deus que criou todas as coisas. A este Deus que os próprios anjos adoram e temem. Eu tenho temor a este Deus. Isto é o que o temor de Deus representa. E o mais triste é que isso tem se perdido. Romanos, capítulo 3, verso 18. Lá nós vemos que não há temor a Deus diante dos seus olhos. Paulo, descrevendo toda pessoa debaixo do pecado, ele fala: não há mais temor ao Senhor. E isso é visível hoje em dia. E isso tem que ser preocupante, tem que ser um alerta a nós para redobrarmos o nosso temor a Ele. Porque hoje em dia há uma chacina acontecendo de pessoas através de clínicas de aborto, onde as pessoas não temem mais a Deus e tratam o ser humano como se fosse um objeto descartável. Hoje em dia, até mesmo as crianças não estão se salvando, porque as crianças não são mais crianças. Se hoje você encontrar uma criança, realmente criança, você achou uma raridade. Pois as crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, são crianças com mentalidade de adulto, depravado. Falam mais grosserias e tratam as pessoas com mais desrespeito do que muitos outros por aí, e têm 12, 13, 14 anos de idade. Falta o temor de Deus. Pais que maltratam os filhos, que não os amam e produzem neles uma vida rebelde por causa da falta de instrução. Tudo isso provém da falta do temor a Deus que existe hoje. E a tendência é piorar. Pessoas que brigam umas com as outras e não buscam se resolver. Falta de temor a Deus, pois a vontade de estar certo é maior do que agradar ao Senhor. O divórcio aumentando cada vez mais, porque os casais que prometeram se amar diante de Deus não estão mais se amando e não estão honrando a escolha que fizeram, tratam o casamento com banalidade. Falta de temor ao Senhor. Tudo isso é revelado o quão tolo é o jeito de viver que as pessoas estão tendo hoje, das mais novas às mais velhas, das mais experientes às que têm menos experiência. Não importa se você tem muita experiência, passou por muitas coisas, muitos estudos, se nós não temos o temor do Senhor nos nossos corações, se nós não temos essa reverência a Deus, nós temos sido tolos e insensatos. E como nós podemos ver tudo isso acontecendo ao nosso redor e não colocar os nossos joelhos dobrados diante do Senhor? Como nós podemos ver tudo isso acontecendo e muito mais coisas, e não redobrar o nosso temor a Deus e pedir misericórdia por estas outras? Então veja, podemos ter todo o conhecimento do mundo,
ter vivido todas as experiências possíveis nessa vida, mas sem o temor do Senhor, sem um coração que reverencia e respeita a Deus, não passamos de tolos e insensatos, achando que somos sábios. Então você quer ter uma vida sábia, quer dar o primeiro passo em direção à sabedoria, tema a Deus e peça a Ele um coração que tema o seu nome. Trate a sua mulher com respeito por temor a Deus. Trate o seu marido com respeito por temor a Deus. Ame os seus filhos por temor a Deus e nós viveremos uma vida mais sábia. Nós viveremos uma vida mais próxima da sabedoria do alto. Algumas aplicações de tudo isso, passando para o próximo slide. Idade avançada não é necessariamente sinônimo de sabedoria. Apesar de, sim, Deus usar isso, vem um pouco mais de maturidade, mas há muitos senhores e senhoras, que talvez você conheça, que vivem tão tolamente, de uma forma tão insensata, que você fala, mas gente, depois de tantos anos, ainda vive desta forma. Ou seja, a idade avançada, irmãos, não é sinônimo necessariamente de sabedoria. Um coração que teme ao Senhor é. Leve Deus e as coisas de Deus a sério. Quer viver uma vida sábia? Quer ser reconhecido como alguém que está vivendo para a glória de Deus verdadeiramente, tem sabedoria? Leve as coisas de Deus a sério. Quando estamos no culto, cultuamos a Deus. Não mexemos no celular em redes sociais. Eu sei que alguns mexem para ver a Bíblia e anotar. Está tudo bem. Mas não ficamos compartilhando coisas, mandando mensagens ou com conversas paralelas. Isso é tolice, isso é falta de temor a Deus. Tema ofender a Deus com seus pecados. Olha só como que você vai demonstrar e como eu vou demonstrar que nós somos sábios. Quando nós pecarmos contra o Senhor e isso nos entristecer profundamente. Mas o tolo, o insensato, aquele que não teme o Senhor, peca e está tudo bem, pede perdão depois e volta a fazer. Não importa o tamanho do pecado, irmãos, pode ter sido uma pequena mentira, pode ter sido alguma falta de paciência com alguém. Todos os pecados deviam nos causar tristeza e deviam nos fazer temer ofender ao nosso Deus. Tenha reverência diante do Senhor. Não se ponha no lugar de Deus para definir o que é certo ou errado. Se Deus disse na sua palavra que algo é certo, se Deus disse na sua palavra que algo é errado, é ponto final, pois Ele é Deus, Ele é juiz, o único juiz verdadeiro. Não importa se aquilo prejudica a gente de alguma forma ou não, o que é certo diante de Deus é certo. O que está na palavra é o que está na palavra. Tudo isso reflete uma vida temente a Deus. Se humilhe diante do Senhor. Se começarmos a agir desta forma e seguirmos este caminho, estaremos mais próximos da verdadeira sabedoria. Se tudo isso aqui é reflexo das nossas vidas, estamos mais próximos de viver vidas sábias. Estamos mais próximos de viver vidas que agradam a Deus. Uma pergunta para nós: será que as pessoas nos reconhecem por isso? Será que as pessoas te reconhecem por levar as coisas de Deus a sério e Deus a sério? Será que as pessoas te reconhecem por talvez você ter soltado uma palavra indecente e na mesma hora você se arrependeu profundamente? Será que as pessoas nos reconhecem como alguém que segue a palavra e coloca a palavra acima da nossa opinião ou a dos outros? Alguém que tem reverência? Será que os nossos filhos e filhas nos reconhecem como pais e mães tementes a Deus?
Temos aqui alguns exemplos práticos, agora no ponto 3, que vão nos ajudar a visualizar isso ainda mais. Aqui eu já citei um, que é a reverência no culto. Então, se você é uma pessoa sábia, ou se você quer ser sábio e ter sabedoria, e eu também, temer o Senhor é o primeiro passo. Isso é refletido na reverência no culto. Celular, conversas paralelas, concentração, focar no Senhor. Outro ponto que nos mostra a sabedoria de Deus na vida prática, honestidade no trabalho. Às vezes o teu patrão, o teu chefe vai pedir para você fazer algo que não é tão correto. Será que isso não acontece? A gente sabe que acontece. Mentir, falar algo que vai ajudar a empresa e vai talvez prejudicar o cliente, que não é da forma melhor, da forma mais correta. E ele fala, ou você faz isso, ou você perde o seu emprego. O sábio, segundo o mundo, vai falar, eu não sou doido, eu vou fazer o que ele pede, é uma coisinha à toa, e vou manter o meu emprego. O sábio, segundo o Senhor, diz, eu não vou ofender o meu Deus. Eu temo a Deus mais do que eu temo você, que é o meu patrão, ou que é meu chefe. E eu não vou fazer isso. Pode me demitir, pode fazer o que for. Eu temo o Senhor. Para o mundo, isso é loucura, porque você está se prejudicando por coisa pouca, né? Por coisa pouca na visão do mundo. Mas para nós que pertencemos ao reino de Deus, isso é a verdadeira sabedoria. Um coração que teme o Senhor. Não um coração que faz tudo para poder se beneficiar. Outro ponto que nos mostra na prática. Então, se nós tememos a Deus, se nós somos sábios, nós seremos sensíveis ao pecado. O pecado vai nos deixar tristes, conforme eu já disse. Quando nós falarmos um palavrão, isso que nós nem deveríamos falar, quando contarmos uma mentira ou algo que ofende o Senhor, aquilo vai nos entristecer. Quando olharmos indecentemente para uma mulher ou para um homem, não vamos tratar isso como coisa qualquer, nós vamos ficar chateados, tristes e arrependidos daquilo que nós estamos fazendo. Reagir com integridade quando ninguém está vendo. Aqui eu coloquei um exemplo dos jovens e adolescentes, esses dias teve Enem, né? Provas nas escolas. Eu, como professor, já peguei até gente colando. Uma vez peguei uma criança lá, um menino, né, passando um papel para o outro. Peguei o papel assim, falei, né, o que é isso que está passando papel enrolado na borracha, né? Peguei, eu virei assim, não tinha nada. Amassei e joguei fora, né? Aí eu pensei, não é possível que não tinha nada, alguma coisa tinha, eu não vi, voltei no lixo e eles olhando assim, né, eita, ele pegou. Eu acho que na hora que eles viram eu jogando no lixo, eles falaram, ai, graças a Deus, né? E aí eu voltei, peguei ali, estava escrito de lápis bem fraquinho, letra A, B, C, E. E às vezes, eu realmente podia não ter visto, às vezes o teu professor não vai ver, a tua mãe não vai saber, o teu pai não vai saber, mas uma vida sábia significa temer o Senhor, e temer o Senhor significa fazer o que é correto, mesmo quando ninguém vai saber. Evitar aquilo que é de errado, mesmo quando ninguém vai te pegar no erro. Pois Deus está te vendo, e você teme o Senhor, não o que os outros vão achar. Isso é viver uma vida sábia. Antes de tomar decisões, se você teme o Senhor, você sabe que todas as coisas estão na mão dEle, ore antes. Eu lembro muito da passagem de Neemias, onde ele vai falar com o rei para poder voltar para Jerusalém, né, voltar para a sua terra. E a Bíblia fala que antes de falar, ele faz uma oração breve, assim, eu imagino que ele tenha fechado os olhos e falou assim, oh Deus, me ajuda, me abençoa naquilo que eu vou dizer, na resposta do rei, amém. Então, ele coloca os seus caminhos diante de Deus. Na escolha do que consumir, se você teme o Senhor, não consuma coisas que ofendem a Ele. Músicas que falam as maiores atrocidades já vistas nesse mundo hoje em dia. E são cantadas como as coisas mais normais.
filmes e séries que possuem conteúdo inadequado, ou se for ver, pelo menos pula essa parte, concentra só na história, que às vezes são partes bem pequenas, né? A palavra de Deus terá mais importância para nós do que as nossas opiniões e o que o mundo pensa, quando nós vivermos uma vida temente a Deus. A conclusão que nós tiramos disso tudo, então, passando para o próximo, é que provérbios não são apenas bons conselhos, mas é um convite do Senhor para aprender a viver com sabedoria no mundo dele. E aprender a viver com sabedoria no mundo dele, o primeiro passo é um coração temente a Ele, temente a Deus, ao Senhor. Será que eu e você estamos tendo um coração temente a Ele? Será que aquelas situações práticas, o que eu e você faríamos? Escolheríamos o caminho que nos beneficiaria ou assumiríamos até mesmo algum prejuízo para agradar a Deus? Como nós queremos ser reconhecidos? Pessoas sábias, igual o mundo é sábio lá fora, tomando as melhores decisões para ser rico, para conseguir o sucesso, para conseguir todo o conforto do mundo, ou pessoas sábias que mesmo que tomem decisões que percam tudo isso, mas que mantenham uma vida íntegra diante de Deus? Quem você tem ensinado o seu filho, a sua filha a ser? Alguém que sabe as melhores decisões para chegar nos lugares de sucesso e alegria, ou alguém que tem um coração temente a Ele? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus me dê sabedoria, dê a todos nós a sabedoria, pois todos nós precisamos das instruções do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem nos instruído na Tua palavra. Nos dê, ó Deus, um coração que teme a Ti, que teme o Senhor. Ó Pai, que tema Te ofender, que Te respeite, que Te reverencie, que Te adore e glorifique. Que o nosso objetivo na nossa vida seja Te adorar e possamos escolher os melhores caminhos para realizar isso. Nos dê sabedoria, ó Deus, e que o Senhor use este livro ao longo destas mensagens para nos instruir num caminho mais sábio, num caminho melhor, que é o caminho que Te agrada. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estamos divididos em classe, irmãos.